Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a parte de domingo, falando sobre a lição do Monte Moriá. Como nós estudamos até agora, Abraão foi um homem assim, muito temente a Deus. Ele obedecia a Deus de forma plena e de coração, sem questionar. Essa confiança ele adquiriu por causa do relacionamento. Você não confia em quem você assim não conhece. Você não confia com quem você não convive. Por isso é importante verificar que a confiança de Abraão no Senhor estava na convivência que ele tinha com Deus. Quando nós vemos a história de Abraão e acompanhamos a sua saga em sair da sua terra, em ir para um lugar estranho, desenvolver uma cultura de adoração a Deus voltada para o céu, perceba que onde Abraão chegava, ele erigia, ele levantava um altar. E as pessoas percebiam isso. Abraão ia mudando o acampamento, as suas tendas, e onde ele ficava, onde ele deixava aquele local, ficava um altar erigido. E as pessoas iam acompanhando aquela cultura de Abraão em cultuar um Deus do céu. Importante isso, né? Um Deus que as pessoas não viam. As pessoas no tempo de Abraão tinham totens, ídolos. A idolatria era reinante. Tanto que quando o general Pompeu ele invadiu Jerusalém, a primeira coisa que ele quis ver era o Deus dos judeus. Ele invadiu o templo de Jerusalém para, assim, horror dos sacerdotes. E ele pegou um sacerdote pelo colarinho e disse: me mostre o Deus dos judeus. Ele entrou no lugar santíssimo, que eles haviam ainda reparado a cortina. E o general Pompeu não encontrou nada a não ser a Arca da Aliança. Ele disse: cadê o Deus dos judeus? O sacerdote disse: nós não temos um Deus, um poste ídolo. O nosso Deus está aqui dentro do nosso coração. Aquele general ficou muito impressionado, que ele havia ouvido falar das grandes batalhas conquistadas pelo Deus dos hebreus, dos judeus. Ele queria conhecer esse Deus, mas o Deus dos judeus não estava visível em um totem, em um ídolo. Por isso que Abraão ele criou uma cultura de adoração ao Deus que impactou muito as pessoas, os moradores da terra. Abraão ele foi um homem que desenvolveu uma fé no dia a dia, porque esperar uma promessa ser cumprida e viver cada dia com fé é algo muito difícil. Hoje você espera a volta de Jesus, a promessa de sua segunda vinda. Você vê familiares assim descendo a sepultura, pessoas assim sendo assim tendo problemas, sofrimento, e nós pensamos: Jesus volte logo. E a fé é robustecida a cada vez que você espera com fé a promessa ser cumprida. Abraão tinha essa dificuldade de esperar, porque ele tinha que ter fé no dia a dia, esperar o dia a dia. O tempo foi passando. Com 10 anos de espera, Sara propôs que Abraão pegasse a serva dela, Agar, e gerasse um filho, porque talvez fosse esse o filho da promessa. Depois Abraão, antes disso, havia ido para o Egito, numa aventura toda assim especial para conseguir comida. Então, a espera do dia a dia, ela é cruciante para quem não tem fé. Para quem tem fé, consegue se apoiar nas promessas divinas. E Abraão aprendeu essa lição de aprender a esperar. Abraão dependia da graça divina em sua vida, porque ele não era nem santo e nem perfeito. Nesse caso, ele pecava e carecia da bênção do Senhor. Mas a direção da vida de Abraão era sempre para cima. Abraão tinha, assim, algum problema, caía em pecado, mas ele se levantava e buscava o Deus do céu. Então a direção da vida de Abraão era para cima. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Ele obedeceu a Deus com a confiança de um filho que confia e obedece ao pai. Alguns anos atrás, alguns biólogos e naturistas estavam fazendo um catálogo de plantas e flores medicinais. Eles estavam nas montanhas, nos Alpes suíços, procurando essas flores raras. De repente, um biólogo olhou para um abismo na montanha e viu que ali numa plataforma havia uma flor muito rara. Ele disse: que pena que está tão longe, essa flor iria completar o nosso catálogo. Temos que pegar essa flor. Mas como? Quem é que teria coragem de descer naquele penhasco? Um homem disse: talvez um garoto pudesse ser amarrado pela cintura, descer, nós iríamos segurar a corda, seguraremos a corda, e ele desce, e ele então pega a flor e nós o levantaremos aqui de volta. Mas onde arrumaremos um garoto agora? Um deles disse: quando nós subimos a montanha, lá no vale, eu vi um garoto com o pai dele cuidando das ovelhas. Vamos oferecer algum dinheiro, o menino poderá descer e pegar para a gente. Eles desceram até o vale, conversaram com o pai do menino e o menino, e explicaram que era preciso amarrar o menino pela corda, pela cintura com uma corda, para que ele pudesse descer e pegar aquela flor. Eles subiram até lá, o menino viu o local,
E os biólogos garantiram ao menino, se você ficar amarrado com a corda, nós iremos segurar com toda segurança, você pode descer e pegar a flor para nós lhe pagaremos um bom dinheiro. O menino disse, eu desço, mas com uma condição, que o meu pai segure a corda. A confiança ele tinha era no pai dele. E ele assim o fez. O pai segurou a corda, o menino desceu, colheu a flor e o pai o trouxe de volta. Ele confiava ali naquilo que o pai poderia fazer. Deus desejou provar Abraão e Abraão teve que mostrar que confiava em Deus como um pai. Deus poderia fazer qualquer coisa que Abraão aceitaria. E o Senhor disse a Abraão, você vai sacrificar o teu filho. E aqui está a pergunta número 1. Ao descrever a dura prova dada a Abraão, o que simbolizava essa prova para esse homem de Deus? Gênesis 22, verso 1 diz assim, e aconteceu depois dessas coisas, que provou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Então se levantou Abraão pela manhã, e de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 moços, e Isaque seu filho, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre seu filho Isaque, tomou o fogo e o punhal em sua mão e foram ambos juntos para o monte para o sacrifício. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha sobre o altar, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não lhe negaste o teu único filho. Hebreus 11:17, Paulo disse o seguinte, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Isso foi uma fé maravilhosa. Que confiança tinha Abraão. Deus havia proibido sacrifícios humanos quando Moisés escreveu a lei, relatada em Levítico 18, verso 21, e disse, e a tua descendência não darás nenhum para passar pelo fogo perante Moloque, para não desonrares ao Senhor. Mesmo assim, Deus quis fazer um teste com Abraão, para nos mostrar que a fé vai além do que se vê. Abraão tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaque, porque Isaque era o filho da promessa, e nele se cumpririam todas as promessas da aliança que Deus fizera com ele. Por isso, ele fez esse sacrifício de Isaque, e nesse sacrifício Abraão teve uma visão perfeita do que Jesus representaria no futuro, sendo o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Porquanto nos diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão entendeu isso. Um dos puritanos da América era um pastor, assim, dos valdenses. Ele era um dos puritanos. Ele mudou-se para um lago, à beira de um lago, uma casa linda, com uma paisagem linda. Mas o lago era muito perigoso. O lago tinha muitos buracos e oferecia perigos. Sua filha menor, de 8 anos, estava encantada com o lago. E o pai proibiu, filha, não quero você perto do lago, é muito perigoso. Sem contar que há animais que transitam, vêm beber água, e você pode ser vítima de um desses animais ferozes. Mas um dia, uma tarde ensolarada, a menina não resistiu. O espelho d'água encantava a menina, foi perto do lago e ficou ali brincando, jogando pedrinhas na água. Percebeu que o horário era o horário do seu pai voltar para casa. Rapidamente, ela planejou ali uma desculpa por estar naquele lago. O pai a viu de longe, e ela correu depressa, colheu alguns morangos lindos que haviam nascido à beira do lago. Colocou numa cestinha e trouxe para o pai. Papai, trouxe para a senhora esses lindos morangos que estavam à beira do lago. O pai jogou os morangos fora e disse, filha, eu não quero os morangos, eu quero a sua obediência. Filha, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus nos abençoe, possamos entender que nossa obediência é o que agrada a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que a lição do Monte Moriá chegue até nós. Qual é o nosso Monte Moriá? O Senhor sabe qual é o nosso Monte Moriá. Qual é a prova da nossa fé?
E como fez com Abraão, o Senhor nos promete sempre uma saída, uma libertação. Deus dê a bênção para esse domingo e essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima sessão de segunda-feira. Deus abençoe. Amém.